Você já ouviu falar de alguém que fez um plano de ação e ele não funcionou? E eu vou dizer agora para você por que que não funcionou e como que você faz para ter um plano de ação que realmente funcione. Mas o que é um plano de ação? Um plano de ação é quando a gente faz uma lista, quando a gente determina um objetivo e coloca quais são as ações que a gente precisa fazer até alcançar esse objetivo. Existem até algumas ferramentas que apoiam junto. A famosa, mais famosa nesse mundo de quem faz planejamento é a SMART, é onde você especifica para cada ação o tempo, o que que você vai fazer, qual é a relevância daquela tarefa. Mas a gente não precisa se pegar a esses detalhes. Simplesmente, se você faz uma lista e ela não funciona, não vai ter ferramenta no mundo que ajude você a conquistar os seus objetivos. Então, o primeiro passo é: o problema não é o plano de ação, o problema é a ação que não funciona. E aí algumas pessoas falam, porque planejar não adianta, eu já tentei planejar várias vezes, isso não funciona, isso não resolve, porque o problema não é o plano. Fazer uma lista de ações qualquer um faz, o problema é a ação. Então planejar é fácil, fácil mais ou menos, né? Mas então quer dizer que não planejar é melhor? Não, não planejar também não é melhor, porque aí a pessoa fica na tentativa e erro, ela começa a seguir um caminho que ela não sabe direito se aquele caminho é o certo. E quando a gente planeja, a gente coloca no papel, nós colocamos as ações em ordens, fica muito mais fácil de saber se nós teremos dias produtivos ou dias terríveis. É isso mesmo, dias terríveis, porque aí a gente fica na tentativa e erro, um dia a gente faz enlouquecidamente uma coisa, outro dia a gente faz enlouquecidamente outras coisas, e a gente vê que não está chegando a lugar algum. Talvez seja o seu caso hoje, que está fazendo e não está vendo resultado naquilo que você faz. Isso também é falta de planejamento. Porque o planejamento ele te dá essa ordem, essa sequência, ele te dá um mapa, é como se fosse um GPS para você conseguir alcançar os seus objetivos. Só que somente o GPS não te leva até o seu objetivo. Você precisa percorrer o caminho até chegar lá. E é por isso que muitas pessoas dizem, planejar não funciona. É simplesmente porque elas compraram o GPS, mas não colocaram o pé na estrada. E é isso que eu quero falar para você, é sobre colocar o pé na estrada. Então a primeira etapa sim é planejar. E como é que se começa a planejar? Se começa a planejar colocando um objetivo, algo que você queira para a sua vida. Dá para fazer vários planejamentos, dá para fazer, mas aí a pessoa se perde, coloca muito objetivo. Eu indico para você colocar um objetivo apenas, fazer, traçar as metas, traçar quais ações que você precisa fazer até você chegar lá. E aí depois que você ficar craque, depois que você ficar fera em planejar e executar, aí sim você experimenta fazer 2, 3 planejamentos. Mas ainda assim eu não indico, tá? O que melhor funciona, pelo menos para mim, é ter um planejamento, focar num objetivo macro, um objetivo maior, porque de um objetivo macro, um objetivo maior que você quer alcançar na sua vida, dele sairão vários objetivos menores, habilidades que você vai precisar desenvolver, novas técnicas que você vai ter que aprender, muitas atitudes, muitas ações, coisas novas que você vai precisar fazer, resultados que você precisa alcançar, seja durante um dia, seja durante uma semana, seja durante um mês. Então, esse planejamento vai ser várias ações, desde que você já coloque, então, um objetivo macro, um objetivo maior. A partir do momento que você colocou esse objetivo maior, que você definiu as ações, então como que se define a ação? Eu quero aumentar, eu quero começar a ganhar 50 mil reais por mês. Para algumas pessoas isso é muito, para outras pessoas isso não é nada. Então a pessoa tem que fazer uma análise. Quanto que ela ganha hoje, quanto que falta para ela ganhar. Suponhamos que ela ganha 25 mil reais por mês e ela quer ganhar 50 mil reais, ou faturar 50 mil reais por mês. Então o que falta para ela alcançar isso é 25 mil reais. Eu estou fazendo assim porque a conta é mais fácil de fazer. E então ela vai planejar como que ela aumenta o faturamento dela em 25 mil reais. Então ela não vai precisar, para faturar os 50 mil reais, ela já fatura 25. Ela só tem que planejar os outros 25 mil que ela ainda não está faturando, que ela quer faturar. E aí ela vai começar a analisar os dias delas. O que ela precisa fazer mais? Quantos clientes ela precisa vender mais?
Então, quais produtos vão possibilitar, o que ela está fazendo hoje, o que ela vai precisar aumentar de marketing, talvez se ela vai precisar contratar equipe, e isso vai criando as ações. Então, com a quantidade de vendedores que eu tenho hoje, ou com a quantidade de vendas que eu tenho hoje, eu tenho que aumentar. Para quantas? Quantas vendas a mais a pessoa tem que fazer para alcançar 25? São 25 vendas de R$ 1.000. Então ela vai. Quantas? Em um mês? E para mim conseguir 25 vendas de R$ 1.000 em um mês, o que eu preciso fazer? Eu dou conta sozinho? Eu preciso de outra pessoa? Vou precisar contratar. Então, mais uma ação, contratar um vendedor. E as minhas ações de marketing de hoje já me possibilitam vender R$ 25.000 a mais? Não, não possibilitam, então vou ter que fazer ações de marketing. Onde que eu vou fazer as minhas ações de marketing? É marketing digital, é marketing local, é na rádio da minha cidade, é onde eu moro, é na TV, é de panfleto, é jornal, é revista, o que está funcionando melhor aí? Então mais uma ação, fazer o marketing, onde que vai ser o marketing? Então começa a perceber que um plano, ele sai várias ações. Mas depois que esse plano está feito, seja ele simples. Eu preciso perder 3 quilos. Eu quero emagrecer 1 quilo esse mês, 1 quilo. Só preciso cuidar um pouquinho da minha alimentação. Então fazer um plano, por mais simples que seja esse plano, ele muitas vezes morre só no plano. A parte da ação, ele acaba não acontecendo. E aí que tal? E por que acaba não acontecendo? Porque na hora de entrar em ação começa... Então eu vou falar agora para você quais são os maiores problemas depois que um plano termina. A pessoa começa a entrar em dúvida, mas será que eu vou conseguir faturar? Então esse é um dos problemas. Então tem 2 problemas que travam as pessoas na hora de executar um plano. Então eu vou dividir eles para ficar mais fácil de você entender em 2 camadas. Os problemas internos e os problemas externos. Quais são os problemas externos? Os problemas externos eu não tenho uma ferramenta que precisa. Às vezes tem, mas a pessoa usa como desculpa. Eu não tenho aquela ferramenta, ou eu não tenho a equipe perfeita ainda para alcançar esses resultados. Tá me faltando dinheiro, muitas vezes é dinheiro, e a pessoa daí nem começa o plano de ação. Então, mas se com dinheiro não se consegue, faz com o que tem. O negócio é entrar em ação, fazer acontecer. Então, dos planos que você faz, dos objetivos que você quer alcançar, o que externamente hoje está te parando? Externamente hoje te trava? Eu conheço algumas pessoas, preciso fazer fotos para a internet, vídeos, mas eu não tenho uma câmera boa. Faz com uma câmera do celular que você tem, pede emprestado. Você tem que dar um jeito, mas as ações elas têm que serem feitas de alguma forma. E com o passar do tempo é que você vai melhorando. Então verifique de externo o que está parando as ações do seu planejamento. E o outro lado é o lado interno. O que é o lado interno que para um planejamento? O lado interno são as dúvidas, o excesso de questionamento. A pessoa monta um plano de ação, chega ali na hora de executar 15, 30 minutos antes. Mas será que é assim mesmo? Eu vou ter que revisar o plano. Eu vou ter que olhar essas datas novamente. E ela fica com aquele excesso de dúvidas, excesso de perguntas mentais aqui, fica se perguntando o tempo todo. Será que é isso mesmo que eu quero? Mas será que é esse o objetivo? Será que eu não coloquei demais? Quem sabe eu diminuo um pouco? Quem sabe eu mexo nessa ação aqui? E a pessoa fica olhando para aquele plano e fica se questionando. E esse excesso de dúvida nada mais é do que medo de entrar em ação. Então o interno é dúvida, é medo, excesso de questionamento. Agora você tem que listar, você tem que deixar claro para você o que tem parado de você alcançar os seus objetivos, a concretizar as suas ideias, a fazer com que elas saiam do papel e comecem realmente a se concretizar na sua vida, a te dar mais realização, a você ver que está fazendo algo para acontecer. E outra coisa que as pessoas, mesmo algumas pessoas, então digamos, ela fez a etapa número 1, conseguiu listar, colocou o objetivo, fez o planejamento dela, fez o plano de ação, ela começou a entrar em ação e desiste. Por que algumas pessoas desistem? Porque elas colocam toda a sua expectativa no resultado. E aí é um grande erro. Um grande erro. Mas como assim? Se a gente faz um plano de ação, não é para alcançar um objetivo, não é para alcançar um resultado? Sim, mas como o próprio nome fala, é resultado. Ou seja, resultado. Ele resulta de coisas que você fez. Ele é resultado. Ele é produto de uma série de coisas que você fez. O que é essa série de coisas? É uma série de
ações, essa série de ações é que vai gerar o seu resultado. Então a sua expectativa não pode ficar no resultado, a sua expectativa ela tem que estar na ação. Quando a pessoa fica focando só no resultado, eu tiro por mim, várias vezes eu planejei, várias vezes eu ia lá e fazia, entrava, chegava na metade do planejamento, eu desisti de tudo porque eu não estava vendo resultado, porque eu estava focado somente no resultado. Eu não estava focado na ação. E quando eu não foco na ação, naqueles momentos que eu não focava na ação, que eu ficava focando no resultado, eu ficava frustrado, eu já fazia tudo pela metade, fazia tudo mais ou menos, eu não me dedicava realmente ao 100% porque eu não via um resultado imediato. Então, a dica que eu dou para você, não foque no resultado. O resultado, como o próprio nome diz, ele é resultado. Foque nas ações que vão gerar o resultado. Porque a única forma de você controlar o resultado é você tendo 100% controle total sobre as suas ações. Porque é assim que você controla o resultado. Porque você sabe que se você fazer X, se você fazer Y, você vai ter o resultado Z. Agora, se você fica olhando só para o Z e fez X, eu não tive Z, agora eu fiz só o Y, eu não tive Z, é porque você não fez o X e não fez mais o Y e aí não teve o Z e aí você desistiu. Então foca naquilo que você controla. Se você fez o X, você fez mais o Y, naturalmente o resultado vai acontecer. E é por isso que muitas pessoas se desmotivam e planejamento não funciona. Quantas vezes eu já escutei parar para planejar é perda de tempo? Será realmente que é perda de tempo parar, sentar um pouco e planejar? Às vezes isso vai te custar menos tempo e menos dinheiro lá na frente. E fica muito mais claro de você acordar de manhã, sair da cama, tomar o seu café, já sabendo o que você tem para fazer no dia. Quando a gente tem um plano de ação, você sabe o que você tem que fazer, você não precisa pensar mais. É só pegar, olhar e agir e fazer. Parar de pensar, parar de perder tempo, parar de ficar se perguntando, parar de ter dúvida, foca naquilo que você tem que fazer e faz, e faz, e faz. E aí também, por isso que muitas pessoas perdem o foco, porque elas ficam se questionando, ficam perguntando, eu tenho que pesquisar mais isso, eu tenho que perguntar mais isso para outra pessoa para ver se realmente é isso, tem que tirar um zilhão de dúvidas e essas dúvidas vão acabar com o seu planejamento, porque você nunca vai entrar em execução, você nunca vai entrar em ação e se você nunca age, você não tem resultado. E aí a culpa é de quem? Do planejamento. Não é, culpa não é do planejamento. É a mesma coisa uma pessoa que não bota o pé na estrada querer dizer que a culpa é do GPS. E olha, uma pessoa que sabe onde quer chegar, o GPS pode até quebrar no meio do caminho, mas ela vai dar um jeito, ela vai chegar lá. E como que ela faz isso? Ela vai pedindo ajuda no meio do caminho, ela vai pedindo informações para outras pessoas. Eu, por um tempo, eu trabalhava na rua e eu tinha que chegar nas casas do cliente. E naquele tempo ainda não existiam smartphones, os GPS não eram tão acessíveis como eles são hoje. E como que eu fazia para encontrar os clientes no interior, que era estrada geral, não tinha número na casa, e aí eu tinha que perguntar de casa em casa pelo nome da pessoa até eu conseguir encontrar o cliente que eu precisava encontrar. E eu sempre dava um jeito, eu nunca deixei de encontrar um cliente. Obviamente que hoje com o GPS isso ficou 10 vezes mais fácil, mas isso não era desculpa para não fazer o que eu precisava fazer, para não agir da forma que eu precisava agir, para não encontrar o cliente e ter o resultado que eu queria ter. E agora eu pergunto para você, de tudo que eu estou falando para você até agora, tem sentido? Os questionamentos internos, os problemas internos, quais são os problemas internos que têm travado você de agir, de colocar o seu plano de ação para rodar? Quais são os problemas externos ou até desculpas externas que você tem utilizado para não colocar o seu plano de ação para rodar? Porque se nada daquilo que você escreve, que você lista, você fazer, o seu resultado, o seu objetivo jamais será alcançado. E aí muitas pessoas também dizem que não tem dias produtivos, que vê o dia passar, chega no final do dia, nada aconteceu. É porque não focou. São pessoas que às vezes sabem o que precisa fazer, sabem o que precisa ser feito, só que durante o dia não fazem. Então a dica que eu dou para você,
Tenha noção de prioridade do seu planejamento. Seu plano ele só vai acontecer quando ele ser uma prioridade na sua vida. Se fazer qualquer outra coisa, se ficar conversando, batendo papo no WhatsApp, se ficar perdendo tempo com várias coisas que a gente tem, ficar perdendo tempo na internet, perdendo tempo de trelelé aí, de conversa fiada com amigos ou com colegas e não fazer aquilo que precisa ser feito, você não vai ter um dia produtivo. E não fazer o que está no seu plano de ação, não fazer o que você sabe que tem que fazer para o seu dia ser um dia produtivo, você vai sempre terminar os seus dias com aquela sensação de improdutividade. Nossa, mais um dia passou e eu não fiz nada. Chega no próximo dia, nossa, mais um dia passou, parece que eu fiquei... é até clichê falar, né? Mas parece que eu fiquei o dia inteiro apagando incêndio e não fiz nada de produtivo. Só que aí passa uma semana, e passa 2 semanas, e passa 3 semanas, e passa um mês, e quando você vê, já está no meio do ano, quando você vê, já está mais uma vez no final de outro ano, e nenhum daqueles objetivos que você tanto gostaria de alcançar tenha acontecido. Porque uma coisa se chama prioridade. Se você não coloca prioridade no seu dia, se você não coloca prioridade no que você tem que fazer. Eu estou gravando esse vídeo agora, então gravar esse vídeo agora é uma prioridade para mim. Então eu deixo de fazer outras coisas para fazer isso, porque isso estava na minha lista de hoje, fazer esse vídeo para você. Então isso é uma prioridade total. Então eu deixo de atender ligação, eu deixo de responder o WhatsApp, eu deixo de responder e-mail, eu deixo de fazer qualquer outra coisa para fazer isso, porque isso é prioridade na minha vida. E o que é prioridade para você? Qual é a sua grande prioridade que você vai deixar de fazer outras coisas para fazer aquilo? Então eu vou dar uma dica para que você coloque as suas prioridades do dia e não acabe com o seu plano de ação. Então prioridades do dia e plano de ação. Você tem lá uma ação no seu plano para você fazer e aí daquela ação você tem que elencar as suas prioridades do dia. Apareceu algum imprevisto, alguma coisa, mas eu tenho que fazer aquilo. Daí você vai fazendo milhares de outras coisas e vai deixando aquela ação para trás. Então a dica que eu dou para você é: se você define aquilo como prioridade para o seu dia, primeiro termine aquilo que você tem que fazer no horário que você determinou que iria fazer. Depois fique livre para fazer outras coisas. Senão você vai fazer todas as outras coisas das outras pessoas para outras pessoas e aquilo que era seu, e aquilo que você deveria fazer, você não fez. E obviamente que quem não faz não tem resultado. Então, muitos planos não acontecem justamente porque as pessoas não têm noção de prioridades do dia. Quais são as prioridades? O que você tem priorizado no seu dia a dia hoje? Você tem priorizado as suas metas? Você tem priorizado as ações que estão no seu planejamento? Elas estão entre as suas prioridades do dia, e um grande erro é colocar excesso de prioridades por dia. Colocar lá 5, 10, 15, 20, 30 coisas para você fazer durante o dia, sendo que aquilo é humanamente impossível. Então o que você faz? Separa por dia, coloque uma ação, 2, 3, no máximo 5, mas que você vê que é possível fazer aquilo naquele dia. Não coloque coisas impossíveis para fazer, senão você pode até ficar com aquele sentimento: eu coloquei as minhas prioridades para o dia, mas eu não consigo fazer, não dá conta. Claro, durante um dia podem aparecer imprevistos, seja inteligente. Coloque intervalos entre cada um, coloque tempos de pausa entre uma ação e outra, mas tenha prioridade no seu dia, faça aquilo que vai te levar na direção do seu objetivo. E não simplesmente fazendo, se mantendo ocupado o dia inteiro, né? Que dá até aquela importância, as pessoas me chamam, todo mundo me pergunta, todo mundo vem atrás de mim. Então infla o ego da pessoa. Mas quando termina o dia, a pessoa termina um dia vazio, um dia sem resultado, simplesmente como um balão, né? Cheio de ar, mas no fim das contas sem nada. Realmente inflando o ego. Todo mundo chama, todo mundo corre atrás, ajuda todo mundo, mas não faz nada daquilo que deveria ter feito. Então coloque prioridades no seu dia e priorize as ações que vão te levar na direção dos seus objetivos. Que essa é a melhor maneira de ajudar as pessoas. A gente sim pode ajudar as pessoas aqui e ali, mas a melhor forma de ajudar elas é alcançando os nossos objetivos. Porque quando a gente alcança os nossos objetivos, a gente consegue mostrar para as pessoas
como que se faz, como que se planeja, como que se organiza o seu dia para você ter tarefas, você ter ações que vão te gerar resultados. Espero que você tenha gostado dessas dicas sobre planejamento, sobre o plano de ação. São dicas simples, mas que podem te trazer grande resultado se, obviamente, você der prioridade para elas e colocar em prática.